Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, graças a Deus. Nosso Deus é soberano, reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Abre comigo sua Bíblia, vamos fazer nossa primeira leitura dessa noite, no Salmo de número 40. Salmo de número 40. É um salmo do rei Davi, Salmo 40. Todo mundo achou? Diz assim o Salmo 40: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama, e Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou nela os meus passos. E colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez por mim e passarão a respeitar o Senhor e a também confiar nele. Há muitas bênçãos para aquele que confia no Senhor e que não depende dos homens orgulhosos, nem se apega aos mentirosos. Senhor, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tem feito por nós. Os seus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais para mim. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Por isso eu disse: aqui estou, conforme está escrito no livro. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Anuncio a todo o povo as boas notícias da sua justiça, e não fico calado, e o Senhor sabe disso muito bem. Não guardo só para mim essa boa notícia. Anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e também a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. Senhor, não me deixe sem a sua misericórdia. Permita que eu seja protegido pelo seu amor e pela sua verdade. Porque os problemas que enfrento são grandes demais para mim. Minhas culpas me alcançaram e já não consigo enxergar. São muitos mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Por isso, hoje eu estou muito desanimado. Por favor, meu Senhor, vem depressa libertar-me. Depressa, Senhor, socorre-me. Cubra-se de vergonha e desonra todos os meus inimigos, aqueles que tentam acabar comigo. Façam seus planos falharem, Senhor, porque eles se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem chocados com a sua própria desgraça aqueles que hoje zombam de mim. Mas alegrem-se e fiquem contentes no Senhor todos aqueles que o buscam, aqueles que amam o Senhor, que possam sempre dizer: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e sou necessitado. Porém, o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é o meu auxílio e o meu salvador. Venha depressa salvar-me. Venha depressa, ó meu Deus. Amém? Graças a Deus pela sua bendita palavra. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos e coloque seu coração diante do Senhor.
crendo que o Senhor de Davi, o Deus de Davi, é também o nosso Senhor, é também o nosso Deus. Ele é um socorro bem presente nas nossas angústias e nas nossas tribulações. O nosso Deus não falha, meus irmãos. O nosso Deus sempre ouve as nossas orações. E os seus ouvidos não estão surdos ao nosso clamor. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus gracioso, que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas enfermidades. Então, se você tem algo a confessar ao Senhor, vá a Ele, porque Ele certamente irá te perdoar, porque Ele é bondoso. Se você está desencorajado, desanimado, vá a Ele, porque Ele é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Se você está cercado por inimigos mais fortes do que você, vá a Ele, porque o Senhor é a nossa defesa. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus forte. E quem tentará contra o seu braço? Portanto, o Senhor está conosco. Por isso nós não temeremos o homem, nós não temeremos os nossos inimigos. Oremos a esse Deus. Ó nosso Senhor bendito, nós te damos graças nessa noite, em razão da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor. Nós lemos na sua palavra que o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós lemos também na sua palavra que quando nós esperamos com confiança no Senhor, o Senhor se inclina para nós, ouve o nosso clamor e tira os nossos pés de um lugar escorregadio e o firma na sua poderosa rocha. Ó Deus, que nessa noite o nosso coração esteja completamente ancorado em Ti, Senhor. Que as verdades da sua palavra seja essa âncora da nossa alma. Queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus, nessa noite, te prestar um culto em espírito e em verdade. Portanto, fala conosco, ó Deus, que a sua voz seja ouvida de maneira graciosa e poderosa, que o nosso coração possa acolher com mansidão a tua instrução, possa acolher, ó Deus, com obediência e reverência a tua lei, Senhor. Portanto, instrui o seu povo, edifica o seu povo, exorta o seu povo, esteja no meio do seu povo, sobretudo para dignificar e glorificar Jesus, a quem honra e glória, e por meio do qual nós oramos. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, antes de nós cantarmos ao Senhor, os irmãos do louvor já chegaram, né? Eu só gostaria de enfatizar 2 avisos importantes da nossa igreja. O primeiro é que nossa Assembleia Ordinária está com data prevista para o dia 6 de março, pela manhã. Então, guarde aí na sua agenda essa data muito importante, dia 6 de março, nossa Assembleia Ordinária, que será também no mesmo dia da nossa Ceia do Senhor. Então, vai ser um dia muito gostoso. Nós teremos a nossa Assembleia e depois nós vamos cear juntos, né? Então, a Assembleia e ceia acho que tem tudo a ver, né? Porque promove a unidade entre nós. Então, marque na sua agenda. E se você está conosco, frequentando a igreja e deseja se tornar membro, eu peço que depois, no final do culto, você possa me procurar, dar o seu nome, para que a gente inclua você na nossa ata, tá bom? Então, 6 de março, pela manhã, nossa Assembleia Ordinária. E o segundo aviso muito importante é que nós, a partir de março agora, nós teremos o reinício do nosso curso de feminilidade, né? Nós já tivemos uma turma no segundo semestre do ano passado e assim, foi um curso muito abençoado, um momento muito abençoado na vida da nossa igreja. Nós agora estamos abrindo já as inscrições para a segunda turma, não é isso, Viviane? E são apenas 10 vagas. E o curso vai acontecer pela manhã também, no horário ali da Escola Bíblica Dominical. Então, se você que é mulher, né, esse curso é voltado apenas para as mulheres, deseja fazer esse curso, nós não temos assim uma limitação de idade mínima, 18 anos, por aí, não é? Mas nós não temos limitação de idade, solteiro ou casado, é aberto a todos. Procure a irmã Viviane no final do culto, dê o seu nome e faça a sua inscrição. Nós já temos algumas vagas preenchidas, não sei quantas que faltam ainda, né? Mas procure a Viviane se você deseja participar. Amém? Então é isso, aviso dado, vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé? Amém. E vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Solta a voz aí, gente. Nós vamos cantar um bocado agora. Que bom ver os irmãos mais uma vez. Que o Senhor possa falar ao teu coração mais uma vez. Que nós possamos sair daqui diferentes do que nós entramos. Que nós possamos revigorar a nossa fé, para que a gente possa cumprir mais uma semana diante de todos os desafios que são nos postos, amém? É maravilhoso a gente ter o privilégio de poder louvar o nome do nosso Deus, né? É tão gostoso a gente sentir o calor dele aqui no nosso peito, nos momentos, principalmente nos momentos de aflição, né? A gente para um pouquinho, pensa e fala, mas eu não estou sozinho. Isso é muito bom. Infelizmente não são todos que têm esse privilégio, mas nós oramos ao nosso Senhor para que todos tenham esse privilégio e conheçam o nosso Deus assim como nós conhecemos. Então vamos adorá-lo com muito amor, com muita gratidão e com muito afinco, amém? Aleluia. Igreja canta Hosana, Senhor. Hosana, 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 Hosana ao nosso ninho. Hosana, Senhor. Hosana, 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 Hosana. Tu é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração.
Hosana, nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hosana nas alturas, por Ele que tem nos abençoado tanto. E é o Deus que nós sabemos que é eterno. É a única coisa que a gente sabe que é eterna. É o nosso Deus. Ele está em todos os lugares. Ele está em todas as situações. Ele controla tudo. Por mais que às vezes a gente ache que a gente está sozinho, está numa situação que não tem saída, Ele vem e coloca a tua mão. Às vezes a gente fica com o coração temeroso porque a gente vê as pessoas perdendo as coisas, perdendo pessoas, e a gente pensa, pô, mas aonde está Deus nisso? Ele está aqui. Ele está aqui. E tudo tem propósito. Que nós possamos confiar na palavra do nosso Deus, quando Ele diz que Ele cuidará de nós, amém? Porque Ele é o nosso Deus que vai viver para sempre. Vive e vai viver para sempre. Que nós possamos confiar nesta palavra, aleluia, amém. Vamos lá, hein, gente? Todo mundo animado agora, aleluia. Bate palminha aí. Aleluia. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Nossas Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tua. Tu és o nosso eterno Deus. A igreja canta. O nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, delícia. Muito bom a gente louvar e adorar o nosso Deus e saber que Ele sempre cuidará de nós. Nós sabemos que o nosso Deus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é dono de tudo, Ele está em todos os lugares. Ele tem nos guiado, irmãos. Embora às vezes a gente teme em não sentir isso, mas Ele tem nos guiado. E que nós possamos pedir que Ele continue nos guiando no centro da vontade dEle. Que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor planejou para que nós fizéssemos aqui. Para que quando a gente chegar diante dEle, a gente tenha as mãos limpas e o coração tranquilo de que nós cumprimos a tarefa que o Senhor nos confiou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio de falar da Tua palavra, falar do Teu nome para as pessoas que ainda não Te conhecem. Nós Te adoramos por isso. Aleluia, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus, só tu és Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós temos agora a oportunidade e o privilégio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar uma música que é uma música nova que a gente nunca cantou aqui. A gente cantou hoje de manhã, né? Pode ser que os irmãos conheçam. E é uma música que fala sobre a cruz, né? Sobre o grande sacrifício que o Senhor fez por nós, para que a gente pudesse estar aqui falando sobre o nome dele, testemunhando sobre a vida dele. E eu acho muito pertinente usar essa música para esse momento, porque ela fala de entrega, ela fala de amor, de sentimento, de coração, de preocupação com as vidas das pessoas. Que nós tenhamos um coração doador, e eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que tem o coração doador, e peço que continue sendo, porque o Senhor tem nos dado tanto, irmãos, tanto, muito além do que a gente precisa, muito além do que a gente pede. Ele tem sido maravilhoso conosco, Ele não tem deixado faltar comida na nossa mesa, Ele não tem deixado faltar o ar nas nossas narinas, que é o mais importante, e Ele não tem deixado faltar a presença dele nas nossas vidas. Que nós possamos valorizar isso, que nós possamos ter o desejo que outras pessoas também sintam da mesma forma que a gente sente. Amém? Aleluia. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela graça fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Agradecemos, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas entregues no teu altar, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque os nossos irmãos são tão generosos, Deus, e te pedimos que o Senhor não deixe faltar nada em suas mesas, ó Deus, que o Senhor possa cobrir as suas vidas com as tuas ricas bênçãos, Pai. E te pedimos também, Deus, que o Senhor leve a tua palavra, Deus, até os confins dessa terra, Pai. Que outras pessoas, Deus, aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que eles possam te conhecer assim como nós te conhecemos, Deus. Te peço também nesta hora que o Senhor esteja com cada pessoa que perdeu suas coisas nessas catástrofes que têm acontecido, Deus, que o Senhor possa cuidar dessas pessoas, Deus, levar o consolo, levar o conforto, Deus, e que também mais pessoas possam se levantar para ajudar essas pessoas, Deus. Te agradeço pelas músicas que nós cantamos aqui hoje, ó Deus, que falaram muito ao meu coração. Espero que ela tenha falado aos corações dos irmãos, ó Deus, e te peço que o Senhor continue falando a nós através da tua palavra, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor que trará a palavra para nós, Deus, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, revigorados, ó Deus, para mais uma semana abençoada que nós temos pela frente. Te agradecemos por tudo, ó Deus, é a oração que eu faço a ti no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, valeu. Ô, gente boa. Obrigado, gente. Como é que tá a prova? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pedindo ao Senhor que nos abençoe. Eu estava sentado ali enquanto nós adorávamos ao Senhor, e eu estava pensando que às vezes a gente está tão iludido, né, nos nossos barquinhos e achando que a gente consegue controlar ali o volume da água, a velocidade dos ventos, né? E a gente fica tão iludido achando que estamos no controle, temos o leme nas mãos e tudo vai bem porque eu sou um bom
um bom marinheiro. Mas às vezes, Selma, basta apenas Deus permitir uma pequena onda sobre o nosso barquinho para nos fazer cair dele, não é? Seja uma onda de enfermidade, seja uma tribulação na família, um desemprego ou qualquer outro vento. Deus chacoalha o nosso barco e a gente é levado para o fundo dos mares. E Deus faz isso com a gente, meus irmãos, não é para que a gente se afogue, é para que a gente possa saber de uma coisa, que Ele não é apenas aquele que controla o nosso barquinho, mas é aquele que controla o oceano, controla o mar, Ele controla as ondas, Ele controla a velocidade dos ventos que vêm sobre nós. Portanto, o nosso desafio como filhos de Deus não é colocar confiança nas nossas habilidades, no nosso braço forte. O Senhor nos chama a confiar nele, não é? Ele é o Senhor, o nosso ajudador. Então, quero convidar você aí mesmo como você está, colocar a mão no seu coração e certamente você tem um pedido a fazer ao Senhor. Talvez você esteja agora mergulhado nesse mar, caiu do seu barquinho e agora lembre-se que o Senhor é aquele que acalma o mar, é aquele que nos toma pelas nossas mãos, é aquele que nos ajuda. Com Cristo no nosso barco, nosso barquinho vai chegar. Ele é bom, Ele é fiel. Creia nisso. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós te agradecemos pela Sua bondade. Nós somos tão pequenos, Senhor, e tantas vezes somos orgulhosos, achamos que temos o controle de tudo, ó Pai, que damos conta de conduzir o nosso barquinho de forma segura pelos mares dessa vida. Te damos graças pelas tribulações, pelas angústias, pelas aflições, pelos nossos inimigos, ó Deus, que são enviados muitas vezes pelo Senhor para nos chacoalhar, para nos fazer cair na nossa realidade, que somos tão frágeis. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque quando nós somos despidos do nosso orgulho, Senhor, e somos levados a mergulhar no mar da incerteza, ó Deus, quando nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, quando as nossas forças nos faltam, Senhor, é aí que nós podemos nos lembrar do Senhor e saber que o Senhor não se cansa jamais, o Senhor não falha. Como nós cantamos aqui nessa noite, o Senhor é aquele que controla todas as coisas, Tu és o alfa, é o ômega, o início e o fim. Que Tu sejas tudo para nós, Senhor, que Tu sejas o nosso ajudador. Ó Deus, que o Teu povo tenha essa maturidade de saber confiar integralmente em Ti, ó Deus. Está escrito na Sua palavra que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Tu és a nossa rocha, o nosso libertador. Socorre o Seu povo, ó Deus. É a oração que nós te fazemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, abram comigo suas Bíblias mais uma vez na carta do apóstolo Paulo a Tito. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui agradecer a presença daqueles que nos visitam, né? Eu fui apresentado há pouco a duas irmãs que são lá da Igreja do Paraíso, né? Norma e Edna. É isso mesmo? Norma e Edna, sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Estou vendo lá atrás também ali o Robert e a Tatiana, não é? E os meninos estão aí também, não é? Deus abençoe essa família linda. O Lucas e a Gisele, nem vou falar que são visitantes, já estão aí conosco, mas mais uma vez sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Então, carta do apóstolo Paulo a Tito, nós vamos fazer a leitura até o verso de número 8 dessa carta. Depois nós vamos fazer algumas considerações ainda introdutórias acerca do nosso estudo sobre igreja sustentável, ok? Então, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo,
fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade poderosa para transformar as vidas, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo, e Ele não pode mentir. E agora, em seu próprio devido tempo, Ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para Ele. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, e fé dele e também minha, graça e paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só até aqui, só até o verso de número 4. Muito bem, irmãos, nós temos caminhado dentro da temática da Igreja Sustentável, e você que tem caminhado conosco há um tempo já viu que nós já lançamos alguns fundamentos importantes acerca do significado da igreja, não é? Então, grosso modo falando, quando nós estamos dizendo sobre a igreja sustentável, nós afirmamos que a igreja sustentável é a preocupação que nós temos de proclamar, de ensinar da forma mais densa e fiel possível o Evangelho de Jesus ao nosso tempo e também guardarmos esse Evangelho a fim de que nós possamos ensiná-lo às futuras gerações. Portanto, quando nós falamos de igreja sustentável, nós estamos manifestando a nossa preocupação com o nosso tempo, mas também com a continuidade da igreja. Nós já lançamos por diversas pregações, né, os fundamentos básicos do que significa ser igreja sustentável. E se você ainda não assistiu essas pregações, procure lá no nosso canal do YouTube, nós temos essas pregações. E já há 3 domingos, contando com esse, nós estamos retomando essa temática e construindo um pouco mais em cima dos fundamentos que nós já lançamos. Na semana passada, nós caminhamos um pouquinho e pensamos sobre a igreja sustentável à luz da fé dos apóstolos. E a pergunta que nós tentamos responder no domingo passado foi justamente essa. Como que os apóstolos definem o que é o cristianismo? O que é a vida cristã? Então, na semana passada, nós caminhamos um pouquinho, e Deus vai me ajudar, que eu vou ler aqui hoje no meu celular, não é? Alguns pontos que nós já salientamos na semana passada. Primeiro, nós falamos o seguinte: o que não é o cristianismo? Porque para a gente responder o que é o cristianismo, é importante a gente sempre ter em mente do que o cristianismo não trata. E a primeira coisa que nós vimos na semana passada é que o cristianismo não é uma religião moralista. Os irmãos se lembram disso? A maioria das religiões que nós temos, inclusive hoje, não só no primeiro século, mas hoje, elas possuem esse viés muito moralista na sua liturgia, não é? E o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que que o cristianismo não é moralista, porque ele não funciona a partir da seguinte perspectiva, né? Porque geralmente a maioria das religiões funcionam assim. Então nós temos um Deus, e então eu preciso obedecer a esse Deus, e quando eu obedeço a esse Deus, ele de forma responsiva, e porque eu obedeci, ele vem, então, me abençoa. Esse é o princípio da religião moralista, né? Então, Deus age de forma responsiva à minha obediência, e porque eu sou obediente, porque eu respondo de forma correta à lei de Deus, eu faço ipsilíteris tudo aquilo que Ele manda eu fazer, então eu me torno de alguma forma credor de Deus, eu recebo créditos diante de Deus, e Deus, como não fica devendo a ninguém, Ele então vem e me paga, né? Derramando sobre mim das suas ricas bênçãos. E é muito interessante, irmãos, que mesmo cristãos maduros na fé, muitas vezes funcionam a partir dessa ótica. Porque, querendo ou não, parece que isso está entranhado em nós. É como se fosse algo lá dentro da nossa própria cultura religiosa que nos faz viver a partir dessa perspectiva. Eu preciso obedecer a Deus.
eu preciso fazer tudo certinho. Disso depende as bênçãos que Deus vai derramar sobre a minha vida. Então, se eu agir corretamente, Deus certamente irá me abençoar. Porém, se eu agir de forma errada, se eu pecar, aí Deus, então, de forma irada e raivosa, vai descer o cajado sobre mim e vai me amaldiçoar. Esses são os princípios aí da religião moralista, e nós estamos afirmando que o cristianismo não é uma religião moralista. Irmãos, o cristianismo não é aquilo que eu faço para Deus. O homem não está no centro da questão. O homem não é o protagonista dessa religião. Então, o cristianismo não é o que eu faço para Deus, antes, pelo contrário. O cristianismo é aquilo que Deus faz por nós. O cristianismo fala não de nós, mas fala de Deus e do seu amor, e do seu socorro e da sua salvação. Portanto, tenha isso em mente, o cristianismo não é uma religião moralista. Também nós afirmamos na semana passada que o cristianismo também não é uma religião de salvação social. E isso aqui é um ponto de atenção para a gente, porque muitas vezes nós temos a tentação de resumir a vida cristã, ou reduzir a mensagem cristã a um projeto de salvação social. Nós achamos que o cristianismo é bom, é útil e é válido, porque ali contém princípios que vai aperfeiçoar as nossas relações humanas, que vai transformar, portanto, a nossa sociedade. Se colocarmos ali em prática aqueles princípios, né, o amar o próximo como a mim mesmo e outras coisas mais, se nós formos bons nisso, bem treinados nisso, nós vamos, então, a partir dos princípios cristãos, construir uma sociedade justa. Bom, deixa eu fazer aqui um parêntese, né? É óbvio que o cristianismo ele transforma a sociedade. É óbvio que a fé cristã colocada em ação, ela tem um poder enorme de produzir uma transformação na nossa cultura. Mas reduzir ou resumir o cristianismo a isso é muito pouco. Portanto, a gente afirma o seguinte, que o cristianismo produz transformação social, sim, mas produz muito mais do que isso. O cristianismo é muito mais do que apenas um projeto social. É por isso que a nossa confiança, irmãos, como cristãos, jamais pode estar em pessoas colocadas nos lugares de poder porque são cristãos e pensando que essas pessoas, se elas estiverem ali, a nossa sociedade vai ser transformada. Então, nós vamos alcançar uma paz social sem precedentes. Isso é deixar de levar em consideração quem nós somos, a nossa natureza, não é? Porque a questão não é quem você coloca no poder, o problema é a nossa natureza dentro de nós que precisa ser transformada, né? Nós vimos isso também na semana passada, nós estamos recapitulando apenas aqui. Então, não é um projeto de salvação social e também não é nenhum programa de aperfeiçoamento humano. Isso é muito joia, porque às vezes a gente vê as pessoas vindo para Cristo, se tornando crente, né? Passando para os crentes, porque pensou o seguinte, olha pastor, eu sou até uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não faço uma série de coisas, mas como eu gostei da ética cristã. O cristianismo me atraiu porque a ética dele é altamente sedutora, eu quero viver da forma como o cristianismo diz para que eu deva viver. Então a pessoa acha que o cristianismo é isso, né? É algo que vai simplesmente me aperfeiçoar como ser humano. Eu já sou bom o suficiente e agora eu abraço o cristianismo para que ele me aperfeiçoe. E nós vimos que a fé cristã não trata apenas de um aperfeiçoamento humano, muito antes, pelo contrário. O cristianismo, irmãos, como nós vimos na semana passada, ele não faz um apelo ao nosso orgulho. Ele não é uma religião do tipo, faça você mesmo, e aí você vai ter pontos com Deus. Ele não é também uma religião que diz assim, olha, transforme o mundo a partir das suas boas atitudes. Então comece a fazer o bem, porque aí gentileza gera gentileza, e quando você menos esperar, por conta da força humana, da virtude humana, então a sociedade vai ser transformada. Ele também não é essa religião de, olha, você até que é gente boa, mas falta para você Jesus. A única coisinha que falta para você é Jesus. Jesus é um plus na sua vida. É algo a mais, mas você já está no bom caminho. O cristianismo não é isso.
O cristianismo é a proclamação que eu e você, ao invés de sermos aperfeiçoados, e aqui eu quero lembrar a citação aí do C.S. Lewis, né? O cristianismo, então, ele não vai nos apelar para o nosso orgulho. Ao contrário, o que o cristianismo faz comigo e com você é matar radicalmente o nosso orgulho. É levar o nosso orgulho à cruz. Se nós queremos, de fato, ser cristãos, nós precisamos ser crucificados com Cristo. Se nós queremos mais de Jesus em nós e seguir a Jesus, nós precisamos morrer. Aqui, para usar uma expressão do C.S. Lewis, nós somos inimigos de Deus que precisam depor as suas armas. Algo em nós precisa ser transformado a partir do nosso interior e nós não temos o poder para isso. Nem no nível individual, nem no nível social, irmãos. Irmãos, nós temos que crer, como nós falamos na semana passada, que Cristo é o único. Nós temos que afirmar a sua sublimidade e também afirmar a sua singularidade. Portanto, devemos gravar isso no nosso coração se queremos ter uma fé madura. A salvação, a nossa salvação, vem do Senhor. Somente Jesus é capaz de salvar o ser humano. Somente Jesus e o seu sangue na cruz é capaz de quebrar a barreira de inimizade entre nós e Deus. E mais do que isso, somente o sangue da cruz de Cristo é capaz de quebrar a barreira entre nós e o nosso irmão. E além disso, somente a cruz de Cristo é capaz de quebrar a barreira entre nós e nós. Portanto, o sangue de Jesus é o caminho de Deus para que o homem seja plenamente reconciliado com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. Então, nós vimos isso na semana passada, né? Que ser cristão, portanto, é afirmar essa singularidade de Cristo. Não há outro Salvador. E o cristianismo nos convida a colocar nossa fé em Jesus e esperarmos apenas dele a nossa salvação. E nós vimos como nós somos tentados a fabricar ídolos no nosso coração, irmãos. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus e colocamos o nosso olhar em qualquer criatura. E às vezes nós colocamos a nossa segurança no nosso casamento. Então nós achamos que Jesus é muito bom, mas a nossa força é o nosso marido, é a nossa esposa, são os nossos filhos, é o nosso casamento, é o nosso dinheiro. Então nós colocamos e elegemos ídolos na nossa vida como sendo o nosso Salvador. E Cristo, então, não é tão singular assim para nós. Então, nós vimos que o apelo do cristianismo, radical do evangelho, é nós colocarmos Jesus não só no primeiro lugar, como se houvesse ali um pódio, né? E Jesus ocupasse o primeiro lugar, mas no segundo lugar nós tivéssemos outros campeões, mas nós vemos que o cristianismo reivindica a unicidade de Cristo. Foi o que Cristo disse, foi o que Deus falou ali no Shema, em Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Então, ser cristão, ser seguidor de Jesus, significa a gente crer que Cristo é a única coisa que nós temos, irmãos. Nós não temos mais nada nesse mundo, meus irmãos. Nós somos pobres e necessitados, como o Salmo 40 diz, né? Davi falando isso, um homem rico, um homem que tinha tantas posses, tinha tantos recursos, ele olha para tudo aquilo e fala, eu sou pobre, eu sou necessitado. Aí vai dizer, mas porque eu sou pobre e necessitado, o meu Senhor cuida de mim. Em outras palavras, eu não tenho nada a não ser o Senhor. Então, ser cristão é colocar a sua total esperança em Cristo, é seguir a Jesus. Nós vimos isso na semana passada. Vimos também que ser cristão significa confiar na justiça e nos méritos de Cristo como suficientes para a nossa redenção. Ou seja, relembrando aqui a fala do Philip Yancey, nada faço para que Deus me ame mais e nada faço para que Ele me ame menos. Ou seja, se Deus me aceita hoje a sua presença, não é por causa dos meus méritos, não é porque eu obedeço à lei de Deus,
Não é porque eu sou bonzinho. Você lembra do filho mais velho, na parábola do filho pródigo? Ele vai dizer para o pai, pai, tanto tempo eu estive com você e não transgredi uma ordem sua. Eu até que merecia um cabrito, mas nem um cabrito você me deu, né? Essa ideia de que se eu obedeço, eu tenho crédito com Deus. Não, nós confiamos nos méritos de Cristo. Deus nos aceita por causa de Jesus. Então não há nada que eu faça além de confiar em Cristo que me autoriza estar na presença de Deus. Então isso é importante, nós lançarmos o nosso olhar e a nossa confiança para Jesus de Nazaré e a sua obra na cruz do Calvário. E mais, o cristianismo, então, ser cristão significa... Olha só, não estou conseguindo ler. Agora consegui. Significa confiar na justiça e nos méritos de Cristo, e nós já vimos isso, e também é a total rendição à graça preciosa de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, ela nos basta. Nós vimos isso na semana passada. Muito bem. Continuando, o outro ponto fundamental para a nossa discussão aqui nessa noite, que vai alinhavar tudo que nós falamos aqui e vai fechar algumas brechas no nosso discurso, é justamente essa afirmação. Ser cristão é a busca incansável pela santificação como resposta a essa graça. E aqui é um conceito muito importante para nós. Nós afirmamos a graça de Deus. Nós afirmamos que nós recebemos as bênçãos de Deus não por causa dos nossos méritos. Ou seja, tudo que nós temos da parte de Deus é por causa dos méritos de Jesus. Então, se nós somos amados e aceitos por Deus, isso não vem das nossas qualidades, não vem da nossa obediência, não vem da nossa perfeição, não vem da nossa moral elevada, não vem de absolutamente nada que nós possamos fazer. Nós somos aceitos por Deus, pela graça, por conta da nossa fé depositada, não em nós, mas em Jesus. Mas quando nós recebemos essa graça salvadora de Deus, que nós vamos chamar aqui de graça preciosa, nós precisamos responder a essa graça. Uma alma encharcada com essa graça salvadora de Deus, ela vai responder de forma positiva a essa graça. E como? Vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida que agrada a Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque talvez um raciocínio que possa estar na nossa cabeça, assim como estava na cabeça dos ouvintes do apóstolo Paulo, é justamente esse, né? Olha, pastor, se não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou menos, então Deus não se importa com a minha vida. Então eu posso pecar à torta e à direita, eu posso viver uma vida irregular. Aliás, que se eu viver uma vida irregular, como está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, para que eu receba mais graça de Deus, eu vou pecar ainda mais. Ou seja, eu vou responder a essa graça de Deus vivendo uma vida frouxa e solta nesse mundo. Porque já que Deus me aceita, eu posso viver da forma como eu bem entender, não é? E nós vamos dizer que quem pensa assim está radicalmente equivocado, né? Nós temos um autor muito conhecido aí, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele vai escrever um livro, O Discipulado. E nesse livro, no primeiro capítulo, na verdade, ele vai falar sobre a preciosa graça de Deus. E ele vai falar que essa preciosa graça de Deus, quando nós somos atraídos por essa graça, nós respondemos a essa graça com uma obediência incondicional ao Senhor que nós elegemos para a nossa vida. Porque a graça preciosa de Deus, ela não justifica os nossos pecados, ela justifica o pecador. Ela não passa pano em cima dos nossos pecados, como se fosse uma permissividade de Deus para que você continue pecando. Essa graça preciosa de Deus, ela traz justificação ao pecador, para que o pecador, uma vez justificado, uma vez limpo e purificado diante de Deus, ele possa agora viver de tal forma que ele agrade ao seu Senhor. Voltando lá no começo da nossa fala, nós dissemos que a religião dos meritória, essa religião moralista, ela funciona a partir da seguinte lógica: eu obedeço a Deus, e porque eu obedeço a Deus, Deus vem e me abençoa, não é assim?
aí nós dissemos que o cristianismo não é nada disso. O cristianismo é o inverso disso. Então, a partir dessa perspectiva da graça, a vida cristã, a religião cristã funciona da seguinte forma: eu agora sou aceito por Deus, ou seja, eu recebi essa graça maravilhosa de Deus na minha vida. Eu não fiz absolutamente nada para merecer essa graça de Deus. Eu fui aceito na família de Deus por causa dos méritos exclusivos de Jesus. Mas agora, porque eu fui aceito por Deus e recebido na família de Deus, e somente porque eu fui aceito, agora então eu obedeço a sua lei. A religião pagã vai dizer: obedeça à lei de Deus. E se você obedecer, Deus vai te aceitar. A religião cristã vai dizer o seguinte, o cristianismo vai dizer o seguinte: você já é aceito por Deus. Você já é totalmente amado por Deus. E porque você já é aceito por Deus e totalmente amado por Deus, agora você é livre, não para viver da forma como você deseja, mas você é livre para viver da forma a agradar ao seu Senhor. Isso nós chamamos de santificação. Portanto, o cristão que foi alcançado com a graça de Deus, sempre ele irá responder a essa graça, vivendo uma vida que agrada ao seu Senhor. O cristianismo não é uma religião moralista, mas agora, quando nós somos encharcados com essa graça, e não porque nós merecemos, não porque nós estamos ganhando pontos com Deus, porque nós já fomos completamente amados por Ele, mas nós respondemos a esse amor de Deus como? Obedecendo a sua vontade, fazendo a sua vontade, mortificando os nossos desejos, indo para a cruz, assim como o nosso Salvador foi para a cruz também. Então, ser cristão é essa busca incansável pela santificação como resposta à graça de Deus. Portanto, irmãos, a graça é o contrário de merecimento, ou seja, graça não tem absolutamente nada a ver com merecimento. A própria palavra já significa favor imerecido. Então, graça não é merecimento, mas ela não é o contrário de esforço. Então, você que recebeu a graça de Deus, agora deve se esforçar para viver à altura dessa graça. Você deve se esforçar para ter uma vida, de fato, que possa agradar ao seu Senhor. Graça é o contrário de merecimento, mas graça tem tudo a ver com o nosso esforço para agradar a Deus. Amém? Até aqui tudo tranquilo? Nós vimos isso na semana passada, não foi? E agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu acho que se o Pedro puder me ajudar aí no próximo slide, né? Nós estamos falando sobre a fé dos apóstolos e o que significa ser um cristão. Então agora nós vamos afirmar que a vida cristã é Cristo vivendo em nós. Aqui está uma definição mais básica de todos. O que é ser um cristão? Ser um cristão, em certo sentido, é imitar a Cristo, é viver como Jesus viveu. Tem até um livro muito famoso aí, que todo mundo conhece, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Quem já viu esse livro? Todo batista, né, deveria pelo menos ler um pouquinho desse livro. É muito interessante porque o camarada vai desenvolver justamente essa ideia, né? Em algumas situações, em determinadas situações, como Jesus agiria. Então, de certa forma, nós somos chamados a imitar Jesus, mas eu diria que muito mais do que isso. A vida cristã não é uma mera imitação de Cristo, mas a vida cristã é justamente a vida de Cristo sendo gestada em nós. É Cristo vivendo em nós. Isso aqui é algo muito interessante, irmãos, porque talvez uma objeção que a gente pode pensar é o seguinte: pastor, se a vida cristã é Cristo vivendo em nós, isso implica afirmar que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais Ele se apodera de mim e, de alguma forma, a minha personalidade ela se torna fundida com a dele, de tal forma que eu me despersonifico, eu não seja eu mesmo mais, eu entro, então, assim, num transe espiritual, e agora já não sou eu, mas é Jesus. Então,
não importa o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, as minhas características são deixadas de lado, porque agora eu estou na espiritosfera, né? Naquele ambiente celestial, e ali eu vivo agora essa vida de Cristo. Então, o Pedro foi diluído, agora ele se fundiu com a divindade, e eu então perco a minha personalidade. É isso. Ser cristão significa você perder as suas características e a sua identidade. O que significa essa vida de Cristo sendo gestada em nós? Deixa eu tentar explicar isso aqui com uma analogia. Alguns churrasqueiros aqui talvez vão me entender melhor. Eu estou vendo aqui o Dirley, estou vendo aqui o Tiago, né? O Douglas também gosta de um churrasco, que eu sei. Mas um bom churrasqueiro sabe que para você fazer uma boa carne, você tem que temperá-la na medida certa. Não é assim? Passar um sal grosso ali na medida, não é? E nós sabemos qual que é a função do sal. A função do sal, quando nós temperamos uma carne, não é que o sal vai levar o sabor para a carne. Porque o sal não tem gosto de nada, não é assim? O sal é sal. Mas quando ele penetra ali nos tecidos da carne, os churrasqueiros de plantão sabem disso, o que o sal faz? Ele não realça o sabor da carne? Não é assim? Não é? Quando você salga a carne bem salgada, não é isso, Lucas? Aí você fala, aí você consegue distinguir, opa, isso aqui é uma picanha, pelo sabor, né? Ou isso aqui é uma fraldinha, ou isso aqui é uma asinha, não é assim? O gosto característico de cada um daqueles ingredientes ali do churrasco, você percebe por quê? Por causa da presença do sal. Eu até hoje nunca vi ninguém no churrasco comendo uma picanha, elogiando, fazendo o seguinte elogio: mas que sal gostoso! Que marca é essa de sal que você está usando? Né? Mas esse sal aqui é bem, né? Não, por quê? Porque quando você come a carne, o sal ali nos tecidos, ele se torna a própria carne em si. E ele atribui o sabor àquela carne. Irmãos, isso é uma analogia, assim, talvez um pouco pálida, né? Mas eu estou querendo dizer justamente isso, que quando Cristo penetra em nós, quando Cristo penetra nos nossos tecidos e nos purifica, né, pensando no sal que também preserva, né, e nos santifica, o que acontece é justamente isso. Nós vamos nos tornando cada vez mais nós mesmos. As impurezas vão saindo de nós, né, as coisas que não são nós mesmos, que nós somos seres fragmentados, não é assim? E existe algo em nós que ainda precisa ser arrancado por meio do processo de santificação. Então, santificação é justamente isso, né? Essa ideia de que nós vamos nos parecer cada vez mais com Cristo, né? Então, o sal vai penetrando em nós, pensando aqui que Jesus é esse sal que penetra no nosso ser, que modela a nossa maneira de pensar e de agir, as nossas emoções. E aí, a partir desse processo, onde Cristo vai sendo forjado em nós, formado em nós, quanto mais nós permitimos que Cristo seja gerado em nós, mais nós somos nós mesmos. Mais o verdadeiro Eudes aparece, com todas as suas características, mas agora santificadas, mas agora purificadas diante de Deus. Aquilo que não é uma boa coisa em você, não pertence a você, o sal, então, te purifica para que o bom Eudes, o verdadeiro Eudes, a verdadeira Leila, a verdadeira irmã Viviane, o verdadeiro irmão Aminadab possa surgir. E as pessoas vão dizer assim: nossa, mas como o irmão Aminadab é amável. Olha como a irmã Nayara é generosa. Olha, mas como o irmão Baeta é um irmão compassivo. E a gente fala, o irmão é assim, mas é Cristo no irmão. É Cristo sendo gestado na vida do irmão. Talvez as pessoas falem assim, eu quero ver Deus. Deus é visto por meio da igreja, gente. Cristo é visto em nós. E quanto mais de Cristo nós temos, mais nós transparecemos a glória de Deus, mais nós somos quem nós deveríamos ser. Deus nos santifica, Deus nos aproxima de Cristo e Deus nos devolve a nossa própria identidade. Então, ser cristão é assumir ou reassumir a sua verdadeira
identidade. Ser cristão é ser quem você é, cheio de Cristo. Olha o que o C.S. Lewis, o meu autor preferido, escreveu sobre isso. Ele vai dizer assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós nos tornamos. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade de volta. Tudo que nós falamos é justamente isso, né? Quanto mais eu recebo de Cristo, quanto mais Cristo está em mim, mais sou eu mesmo. Isso é fantástico. Então, ser cristão é ser encharcado, é ser dominado por essa vida de Cristo. Ser cristão é Cristo vivendo em nós. Caminhando mais um pouquinho, ser cristão é ser gente de verdade, compartilhando um reino de amor que já está presente entre nós. Nós falamos aqui na semana passada, afirmando a singularidade de Cristo, nós dissemos que Cristo deve nos bastar. Os irmãos se lembram disso? Nós afirmamos que não existe nada nesse mundo capaz de nos satisfazer plenamente senão Jesus. Ele é singular, ele é inigualável, ele é incomparável. Nós não podemos colocar nada no lugar de Cristo, seja qualquer experiência humana, que certamente essa experiência humana irá nos frustrar. Então, portanto, a nossa devoção e o nosso amor tem que ser colocado em Jesus de Nazaré. Porque Deus, nós falamos na semana passada, não quer apenas o nosso intelecto, mas quer o nosso coração também. Ele também reivindica os nossos afetos. Nós precisamos amá-lo com intensidade da nossa alma. Ele tem que ser o nosso único amor nesse sentido. Mas olha só que coisa interessante, irmãos. Quando nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, quando Ele é o único Senhor da nossa vida, quando os nossos olhos são colocados plenamente nele e somos encharcados pela sua realidade em nós, quando nós estamos plenamente satisfeitos em Jesus, nesse momento, cheios de Deus, nós então temos aí espaço para outras pessoas. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós temos espaço em nós para verdadeiramente amar as outras pessoas. Isso é importante nós afirmarmos, porque a religião cristã não é uma religião solitária. Não é apenas uma relação vertical com Deus, mas é uma relação com Deus, mas em Deus eu me encontro com o meu próximo. Em Deus eu me reconcilio com o meu próximo. Em Deus eu me relaciono com o meu próximo. Portanto, amar a Deus de todo o coração e acima de todas as coisas tem o seu complemento, amar ao seu próximo como a você mesmo. Portanto, é impossível aquele que ama a Deus acima de todas as coisas deixar de amar o seu próximo, deixar de se envolver com o seu próximo. Então, quanto mais eu participo da realidade de Deus, mais eu compreendo o seu reino que já está entre nós. Mais eu tenho a compaixão que Cristo tem pelas pessoas. Mais eu me importo com os problemas dos meus irmãos. Mais eu me envolvo com as realidades desse mundo. Como nós falamos também na semana passada, ser cristão não é viver alienado, numa bolha gospel, esperando Jesus voltar, mas ser cristão é estar completamente envolvido nesse mundo. É olhar nos olhos das pessoas, é se preocupar com as pessoas também. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu participo desse reino, que é um reino de amor, onde cabe todos dentro do meu coração também. Então, não há aqui espaço para um cristianismo solitário, para um egoísmo gospel, mas há espaço aqui para o compartilhamento e para o serviço mútuo, né? Deus nos chama a cuidarmos uns dos outros, e isso faz parte daquilo que nós queremos construir como igreja sustentável. Então, é gente de verdade. E nós grifamos aí o gente de verdade, essa ideia, é gente agora de fato restaurada pela própria graça de Deus em nós. Nós deixamos de ser pessoas fragmentadas, mas à medida que a santificação vai tomando curso na nossa vida, nós vamos nos tornar cada vez mais pessoas verdadeiras, mais nós mesmos, e amando cada vez mais a Deus, nós abrimos espaço para amar
o nosso próximo, né? Então, quando os nossos afetos estão bem ordenados, quando Deus é o supremo amor da nossa vida, o nosso sumo bem, quando esse afeto está colocado no lugar certo, todos os outros amores agora passam a ocupar os seus devidos lugares. O amor devido à esposa, o amor devido ao marido, o lugar dos filhos está garantido, o lugar dos irmãos da igreja está garantido. Nós passamos a amar a todos. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, conseguimos amar o nosso próximo, colocá-lo no devido lugar desse amor. Muito bem, caminhando um pouquinho mais, ser cristão é Cristo vivendo em nós. E essa metamorfose, né, de Cristo vivendo em nós é um amadurecimento necessário, urgente e doloroso. Eu quero aqui, mais uma vez, usar um texto aqui do C.S. Lewis, que ele escreveu no Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala desse processo de amadurecimento que eu e você precisamos passar por ele. Aí ele vai dizer o seguinte, ele usa uma analogia aqui muito interessante do ovo. Ele vai dizer assim, quando Cristo disse que nós devemos ser perfeitos, ele quis dizer justamente isso. Nós precisamos ser perfeitos. Ele quis dizer que nós temos que entrar em um seu tratamento completo. Aí aqui vai a analogia para a gente entender o que ele está querendo dizer. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida você enxergar ali um ovo tentando voar com asas. Acho que ninguém já viu um ovo com asas voando por aí, já? Graças a Deus. Graças a Deus. Teste de sanidade, né? Ninguém nunca viu um ovo voando com asas, isso é uma boa coisa. Então pode ser duro você ver um ovo tentando voar aí com asas. Aí ele vai dizer, hoje nós somos assim, como ovos. Mas você não pode se contentar em ser um ovo comum. Mesmo que esse ovo seja um ovo decente. Porque ou a sua casca se rompe de vez, ou então você certamente irá apodrecer. Irmãos, o que o C.S. Lewis está dizendo é que nós, como cristãos, nós temos uma vocação dada por Deus de sair das nossas cascas, e ele vai chamar isso aqui de um processo de amadurecimento, e levar o cristianismo, de fato, a sério nos nossos relacionamentos. A ênfase do C.S. Lewis aqui é justamente essa, né? Porque muitas vezes nós queremos viver aquele cristianismo muito protegido, muito guardado das frustrações, né? Muito guardado do mal que as pessoas podem fazer conosco, e a gente quer ser esse ovo decente. Nós queremos ser crentes decentes, crentes que vão à igreja, crentes que dão seu dízimo, crentes que fazem todas as coisas boas, que são bons pagadores de impostos, mas queremos apenas ser um ovo decente. Mas o C.S. Lewis vai dizer que nós não temos essa opção. Porque se nós queremos, de fato, ser perfeitos, assim como Jesus disse que nós devemos ser perfeitos, nós precisamos quebrar as nossas cascas. Nós precisamos nos tornar vulneráveis. Nós precisamos nos abrir para os relacionamentos. Nós precisamos nos abrir para o nosso próximo. Nós estamos defendendo aqui que ser cristão é amar a Deus, mas também se relacionar com o seu semelhante. E nesse processo de abertura para o nosso próximo, é que nós estamos dizendo aqui que esse processo de amadurecimento, ele é doloroso mesmo. Ele é indigesto mesmo, gente. Ele causa dor em nós de verdade. Porque quando nós nos abrimos para o outro, quebramos as nossas cascas, nós deixamos que o outro nos afete. Nós deixamos que os nossos irmãos tenham a possibilidade de nos ferir, de nos magoar, de provocar frustrações em nós. Porque quando nós estamos hermeticamente guardados ali, num pente de ovos, bem protegidinhos, nós até podemos ficar ali. Mas essa não é a natureza do cristianismo. Então, ser cristão não é ficar guardado ali no seu pente de ovos, porque se você ficar assim, você vai apodrecer. Você pode achar que está seguro, mas o seu cristianismo vai feder. Vai ser inútil. O que Deus nos chama, esse processo de amadurecimento, é justamente quebrar essas cascas e deixar que Cristo viva em nós, não de uma maneira
desencarnada, mas que Cristo viva em nós aqui hoje, entre nós. Nós vamos sair por essa porta e na segunda-feira nós estaremos com os nossos patrões. Nós vamos sair por essa porta. Você vai deitar com o seu marido ao lado de você na cama. Nós vamos sair por essa porta. Você vai ter que educar os seus filhos. Nós precisamos viver a nossa vida. E o que nós precisamos ter a coragem para fazer? E o que significa ser cristão? É justamente isso. Você ir para esse mundo. E assim como o Salvador fez por nós, Ele deu a sua vida, Ele quebrou a sua casca. E Ele deu a sua vida, Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida. O nosso chamado por Deus, dado por Deus, é também que nós quebremos as nossas cascas e possamos assumir a nossa nova identidade de pássaros agora, né? E ter a coragem de voar e viver a vontade de Deus para nós. Saia da sua casca. Permita que Deus quebre os lugares de segurança seu, que Ele possa te desalojar, para que você tenha coragem de ir para os seus relacionamentos e fazer o que precisa ser feito. Perdoar, andar a segunda milha, agir com graça, agir com misericórdia, sufocar o seu orgulho, para que outros possam ter vida. Ser cristão é isso, é você morrer, para que outros possam ter vida. É você amar, para que as pessoas, de alguma forma, possam também compreender o amor de Deus. Eu fico pensando, irmãos, que nós pregamos de uma maneira muito, muito fiel o amor de Deus. Mas eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes só vão entender o amor quando eles verem esse amor sendo praticado entre nós. Eles precisam ver não só os nossos discursos, gente. Esse mundo está cansado do discurso. As pessoas precisam ver práticas entre nós. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça de viver essa fé madura, né? Que possamos romper com todo o nosso lugar de conforto e viver a vida que Deus tem para nós. É permitir que Cristo viva em nós, mesmo que isso cause no nosso coração algum nível de desconforto e desprazer. O importante é agradarmos ao Senhor com a nossa maneira de viver. Feche seus olhos. Semana que vem nós vamos continuar e vamos orar sobre essa palavra. Amém. Ore e peça ao Senhor que Ele possa fazer com que Cristo seja visto na sua vida. Ore para que Deus te mostre o quão amado você é, o quão aceito você já é. Por causa dos méritos de Cristo, você já tem toda a atenção de Deus. Mas agora, porque você já é amado e aceito, tenha o firme propósito, se esforce para viver uma vida que agrade ao seu Senhor. O cristianismo, irmãos, é isso, Cristo vivendo em nós. Peça ao Senhor para que a beleza de Cristo possa ser vista em você. Peça ao seu Senhor para que Ele possa te purificar de tudo aquilo que não o agrada. Peça ao Senhor que Ele coloque no seu coração um desejo inquietante pela santificação, por viver uma vida que agrade ao Senhor, não só na igreja, mas dentro de casa. Peça ao Senhor que santifique a sua relação conjugal, que quebre as barreiras entre você e o seu marido e sua esposa. Porque o cristianismo é isso. É Deus quebrando as barreiras entre nós. Peça ao Senhor que te ajude a compreender melhor o seu filho, compreender melhor os seus pais. Peça ao Senhor que Ele te dê a coragem para que você quebre a sua casca do conformismo, da comodidade
para que você seja amadurecido, assim como o seu Senhor, que entregou a sua vida por nós, que também você seja amadurecido nessa fé e tenha coragem de entregar a sua vida em favor do seu próximo, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho. Nós estamos iniciando uma nova semana. Peça ao Senhor que guarde o seu coração, que derrame sobre você da sua preciosa graça, para que os seus olhos estejam colocados continuamente no Senhor e na sua bondade, para que você não se desanime de fazer o bem, para que você seja sempre encorajado a agradar a Deus, para que você continue lutando pela sua família, pela igreja, que você seja um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam curadas, sejam transformadas, sejam encontradas por esse evangelho, sejam abraçadas por essa graça. A fé cristã é uma fé que deve ser compartilhada, que sejamos pregadores dessa palavra. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, te damos graças. Reconhecemos a Tua presença entre nós, Teu Espírito que sopra no meio do Seu povo, que nos conduz em toda a verdade. Ó Deus, naquilo que nós não conseguimos comunicar com as nossas palavras, Senhor, porque somos limitados, somos imperfeitos, nós queremos te pedir que o Espírito da verdade que habita em nós possa nos revelar, Senhor, a Tua vontade, possa abrir os nossos olhos, ó Deus, o nosso entendimento acerca da nossa vida cristã. Ó Deus, possa abrir os nossos olhos para que possamos contemplar quem é Jesus, o significado da sua obra, da sua cruz, da sua ressurreição, para que também, ó Deus, o Teu Espírito possa nos mostrar o poder que há nesse Evangelho, para transformar as nossas vidas, Senhor, para quebrar o nosso orgulho, ó Deus, para que possamos renunciar, ó Deus, às obras da carne. Ó Deus, nós só conseguimos nos santificar por conta do Teu Espírito que opera isso em nós. Portanto, nós clamamos ao Espírito que é santo. Nós queremos ser santos também. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito possa operar em nós e possa gestar em nós a figura do próprio Cristo, Senhor. Porque mais parecidos com Cristo, quanto mais nos parecemos com o nosso Salvador, mais seremos nós mesmos, mais iremos, ó Deus, experimentar a vida que o Senhor tem para nós. Faça isso entre nós, nos abençoe, nos guarde nessa semana, que o Senhor possa guardar o seu povo, Senhor, não aqui apenas na Betel, mas que todo o seu povo espalhado pela terra, Senhor, experimente da sua graça, da sua bondade, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, irmão. Semana para lá de abençoada a todos. E que Deus possa nos guardar. Amém.